Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Aqui é o Luiz Antônio Ranuzzi. Gostaria de estar deixando uma palavra para todos, uma palavra de crescimento espiritual. Muitos que estão vendo meus vídeos, uns me conhecem, outros não. A minha história ainda eu vou ter oportunidade de contar com o tempo. E hoje eu estou aqui falando de Deus. Eu sou um verdadeiro milagre para quem me conhece. Eu vou contar a minha história ainda para muitos, o porquê que eu resolvi e comecei a postar vídeos ao Senhor, porque Deus ele mudou minha vida. Só uma breve do que eu era, eu fiquei mais de 20 anos preso entre idas e vindas dentro de um presídio por causa do crime. Até nesse último vez que eu fui preso, que foi o ano passado, eu decidi a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque eu já tinha visto falar de Deus. Quem nunca viu falar de Deus? O problema é que há diferença entre ouvir falar de Deus e obedecer a Deus. E eu decidi obedecer. E o que Deus vem fazendo na minha vida, irmão, é incrível. E eu falo para você, basta você crer. E essa palavra que eu vou trazer agora tem tudo a ver com quem está numa mudança, com quem está num processo que chama reconstrução. Porque lá no livro do profeta Neemias, o Senhor me chama atenção, o Espírito Santo, no capítulo 4. Porque para quem não sabe a história de Neemias, Deus manda Neemias até Jerusalém. Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. Presta atenção no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalete, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os para a presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos teus edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalete e Tobias, e os árabes e os amonitas, e os adonitas, e tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Amém, meu irmão? Até aqui, meus irmãos, meus queridos, olha para você ver o que a palavra de Deus diz nesse livro de Neemias, aqui no capítulo 4, e se você ler ele do 1 até o 10, você vai entender muito melhor. Neemias foi mandado a Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que Neemias, chegando lá, o Senhor disse para ele não contar o propósito da ida dele até Jerusalém. Era primeiro para ele ver quem estava ao redor dele, quem ele poderia confiar, em quem estava ao lado dele e quem ele poderia contar naquela obra. Então ele viu que tinha pessoas ali que ele poderia contar e ele começa a edificar o muro. Ele começa a reconstrução. Irmão,
eu queria chamar a atenção aqui para duas palavras importantíssimas nessa passagem, que chama reconstrução e construção. Irmão, aqui Neemias foi reconstruir algo que estava destruído. Ele teria que tampar rachaduras, colocar um pedaço de pedra onde tinha um buraco, tampar aonde estava quebrado. Ele ia reconstruir aquelas muralhas que estavam totalmente desmoronadas. Tinha uma parte com 3 fileiras, uma parte com 2, a outra até o chão. Então ele ia reconstruir. Irmão, e ali tiveram homens que tentaram barrar a reconstrução daqueles muros. Tentaram paralisar Neemias. Não queriam deixar Neemias construir, terminar a muralha. Como que eu li, vocês viram tanto, irmão, que depois, lá no versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Para você ver que Neemias orou ao Senhor para poder terminar aquela obra. Irmão, pessoas para tentarem paralisar você de reconstruir a sua vida, vai ter um punhado. Por isso que Neemias pôs guarda para vigiar. O que a palavra do Senhor diz nos evangelhos? Vigiai, pois o vosso inimigo, Pedro, anda ao derredor, louco para tragar aqueles que vacilam. Então esteja atento. Neemias, irmão, vigiou, colocou guardas. Mas sabe o que me chama mais atenção aqui nessa história? Porque isso aqui serve para nós, que estamos em período de reconstrução. Irmão, eu estava com a minha vida totalmente destruída. Eu me encontro numa etapa de reconstrução. Tampar buracos que ficaram para trás. Cuidar de feridas que a vida deixou. Cicatrizes que o tempo marcou. Irmão, reconstruir é muito mais difícil do que construir, porque você vai pegar as sobras, os cacos, você vai ter que tampar uma rachadura, tirar uma trinca. Isso aí, irmão. Vamos lá. Pega uma casa para fazer do começo. Quando você começa a levantar ela, é muito mais fácil construir, porque você vai pôr a veneziana no lugar certo, a porta no lugar certo, o quarto da maneira que você quer, a cozinha da forma que você quer, você vai estar levantando. Agora, reconstruir é muito mais difícil. Você vai ter que tirar uma veneziana daquele lugar que você não, daquele lugar, colocar para outro lugar, fechar onde tirou a veneziana, abrir a porta onde tinha uma parede fechada, tampar a rachadura que ficou aberta há muito tempo. Isso aí são as cicatrizes da vida, os buracos, as feridas. Irmão, reconstrução é muito mais difícil do que construção. Então você que se encontra no período hoje de reconstruir, não desanime, irmão. Vai aparecer pessoas como apareceu aqui, como Tobias, que tentou paralisar a obra de Neemias. Vai aparecer, irmão, pessoas no seu caminho tentando falar que você não é capaz, você já caiu tantas as vezes, é uma questão de tempo você cair de novo. Não espere, irmão, nem mesmo da sua família jogar tapete vermelho para você passar, que isso aí não vai ter, meu irmão. O único que pode te dar a mão, te levantar e fazer você reconstruir a sua vida chama-se Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Irmão, nada é impossível, nada. Eu estou trazendo essa palavra aqui, eu não conheço muito a Bíblia, não conheço muito, não sou estudado, não tenho teologia, mas o pouco que eu tenho foi Deus que me deu, o Espírito Santo que está me dando, porque pastor nenhum, ninguém colocou a mão na minha cabeça e falou, vai filho. Não, eu aprendi dentro de uma cela, buscar o Senhor, me dedicar de madrugada. Muitos me conhecem, muitos devem estar numa hora dessa me julgando, que esse aí é fogo de pai, eu conheço e tal, mas eu nunca me entreguei ao Senhor como eu me entreguei dessa vez. E outra, eu não espero aprovação de ninguém, eu não espero reconhecimento de ninguém, eu não espero aplauso de ninguém. Sabe por quê? Eu devo satisfação apenas para um homem nessa face da terra, chamado Jesus Cristo Salvador. Eu vou te falar, irmão, reconstrói, não olhe para trás, tampa os buracos que estão abertos, reboca a parede que está só nos tijolos, que é o que? Tampa tudo que ficou aberto, irmão.
Deixa Deus trabalhar na sua vida, reconstrói e não olhe para trás. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar com você, que Deus possa estar contigo. Me desculpa se teve alguma palavra errada, mas o Senhor devagarinho vai me levar onde que eu quero chegar. Poder levar o evangelho para todos, todos, porque é isso que eu quero hoje para minha vida, ajudar pessoas que estavam como eu, totalmente perdida, a reconstruir a sua vida. Se você hoje, irmão, está com o seu casamento falido, se você hoje está com a sua empresa, com o seu trabalho, ou com a sua vida, irmão, totalmente de cabeça para baixo, começa a reconstruir, reconstrói seu casamento, reconstrói o seu emprego, reconstrói a sua vida, reconstrói as amizades, reconstrói as conquistas, reconstrói a aliança com Deus. Amém? Que Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.